Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje eu tô aqui nesse cenário maravilhoso aqui atrás de mim aqui para trabalhar, para falar com vocês de um assunto que foi importantíssimo para a história do Brasil. Você sabia que em 1984 houve diversas manifestações populares gigantescas, com mais de 1 milhão de pessoas participando de um movimento pedindo eleições diretas para presidente da República? Quase 1,5 milhão de pessoas ocuparam o centro de São Paulo na maior manifestação contra a ditadura. Era gente a perder de vista. Pois é, esse movimento ficou conhecido como Direta Já e foi um movimento espetacular. Raramente você conseguirá reunir uma quantidade tamanha de pessoas dentro de um movimento exigindo uma coisa só, como foi as Direta Já. Então vamos aprender com o professor Marcelo Rosa. Eu quero dizer que nas diretas foi um movimento que aconteceu no Brasil na década de 80, né? E aí tem toda uma história de final de regime militar. Em 1979, o então presidente João Batista Figueiredo anunciava a anistia. A anistia foi uma lei que foi criada pelo governo que perdoava todos os presos e os crimes políticos cometidos durante o regime. O grande problema da anistia é que foi perdoado crimes políticos contra o governo e crimes políticos do governo, como tortura, né, prisões, mortes, certo? Então tudo isso a anistia jogou no mesmo saco e perdoou todo mundo, certo? E aí a partir daí, exilados políticos voltaram para o Brasil, começaram a realizar, formar as suas lideranças e começaram a criar os partidos políticos. Mas antes de seguir, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu no canal? Você já deixou o like no vídeo? Você já compartilhou esse vídeo com seus amigos? Se ainda não, se inscreve, deixe seu like, compartilhe. Vamos fazer esse canal chegar ao alcance de muita gente, porque é um canal que fala de história de um jeito diferente, foi feito para você, para a gente poder trabalhar esses assuntos de uma forma mais leve, mais tranquila e mais gostosa. Beleza? Conto com vocês. Bom, em 1982, os partidos políticos no Brasil já estavam sendo formados. Partidos que você conhece hoje, como o partido, o PMDB, né, a Mobilização Democrática Brasileira, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, o PT, Partido dos Trabalhadores e assim por diante. Diversos partidos já haviam sido criados na década de 80. Em 1982, ocorreu as eleições para governador do estado. Foram as primeiras eleições para governador depois de quase, a última havia acontecido em 60, 22 anos depois, ocorria a primeira eleição direta para governador. Mas havia anistia e havia a abertura política dada pelos militares. Ela deu uma abertura política para eleições para vários cargos do executivo, como prefeito, governador e do legislativo. Deputados, senadores, vereadores e tudo mais. Faltava um. Tinha um cargo que os militares não deixaram, não liberaram o voto direto. O de presidente. Qual era o argumento na época? O argumento é que se abrisse eleições diretas para presidente e os partidos de esquerda, que eram a maioria nessa formação de novos partidos, poderia tomar o poder rapidamente. E não era esse o interesse dos militares naquele momento. A entrega do poder dos militares para a democracia, ela deveria ser feita de uma forma lenta, certo? Mesmo com a abertura política, com a declaração de que seria o último governo militar, mas a transição ela deveria ser lenta. Se abrisse as eleições rapidamente, como abriu para governador, provavelmente essa transição não seria do jeito, nos moldes que os militares gostariam. Então, a partir dali, começou um movimento. Um deputado pelo estado de Mato Grosso, chamado Dante de Oliveira, criou uma emenda política, constitucional, dizendo assim, por que não votar para presidente? Essa emenda, então, chegou na mesa das lideranças políticas da época, como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e assim por diante. E aí
essa emenda, que a princípio ninguém deu muita moral para ela, na real é essa, mas que depois o Ulisses começou a levar essa emenda adiante. E o que ninguém esperava, nem os militares e muito menos as lideranças democráticas do Brasil. Ninguém esperava que o povo fosse abraçar essa causa de uma forma tamanha, que as diretas passou a ser o nome de um movimento popular e político gigantesco no Brasil. Essa multidão está aqui participando e vibrando já há várias horas. A mobilização para o comício começou cedo. Eu lembro que em 1984, 4 dias antes da votação da emenda no Congresso, houve um comício gigantesco em São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Das diretas no Congresso, mais um comício monstro. E quando eram 5h30 em ponto, o locutor oficial do comício, Osmar Santos, deu início à passeata. E milhares de pessoas saíram com suas faixas e gritando palavras de ordem, começando a passeata até o Vale do Anhangabaú. E minha mãe, na época, ela me levou, era guri, me levou para participar do movimento. Eu achei aquilo espetacular, assim, porque foi a primeira vez que eu estava envolvido num esquema político gigantesco como eram as diretas, assim. Então isso me lembra muito, e é um assunto que eu gosto muito de trabalhar, porque, bom, primeiro que eu lembro da minha mãe, né, minha falecida mãe, esse vídeo é para você, mãe. Me lembro da minha mãe. E segundo que foi um movimento que me colocou na política, assim, me colocou na análise, nesse cenário político que como professor de história eu tenho que estar presente mesmo, assim, nos estudos e até na participação. E o movimento das diretas, ele foi um movimento que me colocou, que me introduziu nesse cenário político, partidário, de manifestação, de contestação e tudo mais. E aí teve essa manifestação no Vale do Anhangabaú. Comício monstro, mais de 1,5 milhão de pessoas reunidas por um único objetivo, votar para presidente. E aí, então, acredita, no dia 25 de abril de 1984, a emenda foi ser votada no Congresso. Foi um clima tenso, os militares não deixaram o povo participar, nem ficar perto da zona da votação em Brasília, nem chegou perto, havia todo um esquema policial ali para evitar a presença próxima, né, de certos manifestantes ou de pessoas ligadas ao movimento das diretas. E aí, essa votação atravessou a madrugada. E acredite, olha que loucura, a emenda, por ser uma emenda, né, não ser uma lei que já existia, mas por ser uma emenda, ela precisava ter no Congresso 320 votos a favor. Se ela obtivesse 320 votos a favor, ela seria aprovada a emenda e o brasileiro votaria para presidente no mesmo ano de 84. Mas olha o que aconteceu. A emenda teve 298 votos a favor, 65 votos contra e 113 deputados ausentes. Vamos fazer a conta? 320 menos 298 vai dar o quê? 22 votos. Por 22 votos, a emenda foi reprovada e o brasileiro não votou para presidente. Galera, foi a maior broxada da história do Brasil. Todo mundo esperando, aquela ansiedade, aquela loucura, aquele movimento gigantesco. Todo mundo tinha certeza que aquilo ia ser aprovado. Meu coração for consultar. E por 22 votos, o movimento das diretas, a emenda das diretas do Dante de Oliveira foi reprovado. A grande questão não foi os 22 votos que faltaram. Foram os 113 deputados que nem sequer apareceram para cumprir com seu dever, que era votar na emenda. Se dos 113, 22 tivessem aparecido e votassem a favor, a emenda seria aprovada. Mas, por 22 votos, a emenda das diretas não foi aprovada. As eleições presidenciais foram indiretas, ou seja, o Congresso que reprovou a emenda foi o mesmo Congresso que votou para presidente depois.
E quem ganhou a eleição foi o candidato do PMDB, Tancredo Neves, que infelizmente não assumiu, porque um dia antes da sua posse ele passa mal e depois ele falece no dia 21 de abril de 1985 e a presidência vai para as mãos do seu vice, José Sarney. E aí só um detalhe, o José Sarney nunca seria vice de Tancredo Neves, nunca. O vice do Tancredo era Ulisses Guimarães. Se fosse eleição direta, a chapa era essa. As duas lideranças do movimento das diretas seriam a cabeça da chave das eleições. Tancredo e Ulisses. Porém, os deputados conservadores, que não gostavam dessa chapa, brecou as eleições diretas para negociar, né, galera? Não, vamos negociar. Tancredo vai ser eleito, mas muda o vice. Bota um conservador nosso aí para ser vice do Tancredo. E aí, então, entrou o nosso amigo José Sarney e a presidência caiu no colo dele quando o Tancredo vai morrer no dia 21 de abril. Mas o governo do Sarney é papo para outra aula. Maravilha? Galera, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. Um beijo, um abraço, até mais. Valeu!